Olá, que satisfação encontrar vocês aqui no nosso terceiro Fórum Janeiro Branco de Uberaba, mais uma vez sendo feito de forma online, devido aos percalços aí que todos nós estamos passando por conta da pandemia, mas de maneira alguma vamos abandonar a nossa luta e a nossa divulgação em relação aos temas voltados para a saúde mental e o cuidado emocional da população. Meu nome é Alessandra Salum, eu sou psicóloga, mestranda em educação, especialista em clínica psicanalítica, sexualidade humana e neuropsicologia, e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre conceitos básicos de saúde mental, porque na sociedade que nós vivemos, diante de todos os desafios que nós estamos passando com as questões da saúde mental, com as questões do isolamento, do distanciamento, dessa oscilação entre retomada e parada de trabalho, de rendimentos financeiros, o afastamento e aproximação nos relacionamentos interpessoais, tudo isso tem contribuído para o aumento nos níveis de adoecimento mental das pessoas. Nós entendemos que essa pandemia de Covid-19, que já dura aí 2 anos, ela veio para trazer para nós algumas lições, né? Algumas coisas que nós podemos aprender com toda essa situação. Primeiro, o avanço tecnológico, é inevitável citar a questão do avanço tecnológico, o quanto que nós nos aprofundamos nessa questão de fazer atividades via online, descobrimos que os contatos podem sim ser mediados por tecnologias e ainda assim serem contatos de qualidade, mas também isso trouxe para nós, principalmente para os mais jovens e para os idosos, um isolamento muito grande. Porque os adultos de média idade, né, os que estão em idade produtiva, vamos dizer assim, economicamente produtiva, querendo ou não, tiveram que se adaptar, usar as máscaras e sair para o mercado de trabalho, porque as pessoas precisavam sobreviver, né? O trabalho precisa acontecer, o sustento das famílias precisa continuar, mas e a questão das crianças? Quantas crianças passaram praticamente 2 anos trancadas em casa? Quantas crianças perderam a oportunidade da socialização? Crianças muito pequenas que precisavam do contato interpessoal para desenvolver habilidades sociais, habilidades verbais, né, de comunicação, de tolerância à frustração, de solução de problemas. Tudo isso foi ficando de lado por conta da questão da pandemia, como as famílias estão fora, as crianças estão sendo subestimuladas e tem havido uma perda de qualidade de vida. E em relação aos idosos, isso ainda é mais grave, porque pelo perigo da contaminação, a preocupação, né, com esse público, eles ficaram ainda mais isolados, trancados em casa, perderam os contatos, e a gente sabe que depois de uma determinada idade, né, quando vem chegando as perdas do envelhecimento, as perdas normais que acontecem com o envelhecimento, quando esse idoso não tem estimulação adequada, a tendência é que essas perdas se acentuem cada vez mais. E isso é uma situação assim que nós já existem pesquisas mostrando perdas cognitivas, perdas de memória, perdas de funções executivas, que são aquelas habilidades que a gente tem para lidar com as questões do dia a dia, né? Os idosos têm tido perdas acentuadas nesse sentido. Tanto aqueles que passaram pelo Covid e estão com essas perdas por sequelas da doença, quanto aqueles que não tiveram o Covid, mas que estão muito isolados. Então, pense, nesse cenário todo de grandes transformações tecnológicas, econômicas, sociais e de uma ameaça, né, de uma doença que está aí permanecendo, né, presente na nossa vida de forma persistente, nada mais atual do que falar de saúde mental. Janeiro é um mês propício para falarmos sobre isso. É o mês da campanha Janeiro Branco, que foi criada aqui pertinho de Uberaba, né, na cidade de Uberlândia, pelo psicólogo Leonardo Abraão. E é uma campanha que tem como objetivo promover uma cultura
pelos cuidados com a saúde mental na população e ao redor do mundo, né? É uma campanha que vem crescendo ano após ano, exatamente porque janeiro é o mês que a gente se volta para essa autoavaliação. Estamos aí chegando das comemorações de final de ano, estamos planejando o novo ano que se inicia, e é um momento para a gente incluir nesse planejamento o cuidado com a saúde mental. Por isso, a campanha foi escolhida aí no mês de janeiro, o branco representando, além da possibilidade, né, do novo ano, que é uma página em branco que começa e a gente pode colocar o que quiser, né? A gente escolhe as figurinhas que vai colar nessa página em branco, que serão figurinhas positivas ou figurinhas não tão legais assim, como que nós vamos conduzir tudo isso. Então, essa é a finalidade da campanha e é assim que a gente tenta a partir da psicoeducação, né, que nós tentamos realmente trazer a população para refletir em relação a esse tema. Então, como eu disse, para esse encontro, né, para essa abertura, nós vamos falar um pouquinho de conceitos básicos sobre saúde mental, porque se fala tanto em saúde e às vezes as pessoas não têm o conhecimento de como que está a sua saúde mental, do que é saúde mental, entendendo que esse é um conceito que ainda não está totalmente pacificado, né, não é uma questão harmônica entre os estudiosos da área. Então, nós vamos trazer aqui algumas colocações e trazer algumas reflexões do que se pode fazer para melhorar a qualidade de vida e a qualidade de saúde mental da população. Saúde mental é a verdadeira riqueza do século XXI, exatamente porque a sociedade veio passando por uma série de avanços, né? Uma série de desafios e situações em que as pessoas estão enfrentando é, uma competição muito maior, um volume cada vez maior de trabalho, um menor tempo de convivência com os amigos, com a família, com as pessoas que se amam. Então, vemos pessoas com um nível absurdo de acesso à informação. Nunca houve tanta informação disponível no mundo como nós temos agora. Porém, vemos também que por conta dessa correria, desse estilo de vida meio líquido, como diria o Bauman, né? Em que as relações não são tão sólidas, as raízes não estão fincadas tão profundamente no solo cultural em que a gente se encontra. Então, às vezes, fica tudo muito solto. E aí, a gente sabe que o ser humano é uma criatura grupal, né? Nós somos criaturas que cresceram em grupo, e faz parte da nossa natureza a cooperação, o relacionamento interpessoal. Então, para que isso aconteça de forma, satisfatória, a gente precisa realmente ter saúde mental. Por isso que a gente fala aqui, né, que é a verdadeira riqueza do século XXI. Porque a partir do momento que eu estou saudável mentalmente, eu consigo potencializar todas as outras esferas da minha vida, tanto espiritualmente, culturalmente, economicamente, socialmente, de forma amorosa, enfim, né, todas as esferas, os relacionamentos são sofrem interferência de como que está a minha saúde mental, porque ela vai ditar se eu vou me relacionar ou se eu vou ficar mais recluso, se eu vou ter uma interação mais satisfatória com as pessoas, mais feliz, mais profícua, ou se realmente eu vou relacionar só o básico e vou me trancar no meu mundo, se eu vou viver uma fantasia de que as coisas estão sob meu controle, quando na verdade a gente sabe que o mundo é imprevisível e que a grande habilidade, na verdade, não é a de prever, mas sim a de ter flexibilidade mental para lidar com os desafios que vão se impor dia após dia. Então, sim, são todas questões que a gente vem levantando nesse momento de cuidar da saúde mental. E aí a gente pensa, né? Quantas vezes nós fomos ensinados a cuidar da nossa saúde mental? Em que momento da nossa vida alguém parou para nos ensinar o que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, como nomeá-las, como defini-las, como lidar com cada uma delas?
fica aí a pergunta no ar. Enquanto eu vou falando aqui, eu gostaria que vocês fossem pensando do lado daí. Em que momento isso aconteceu na vida de vocês, né? Daqui a pouco a gente fala sobre. Vamos dar continuidade aqui. Então, vamos lá. Saúde mental na história, né? No Velho Testamento, no livro dos Juízes, a gente tem uma pequena passagem que já mostra uma tentativa de cuidado com a saúde mental. Olha, e sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Então aqui a gente percebe o quê? Que existia momentos de mal-estar em que essa pessoa não se encontrava tão animada e que uma outra pessoa vinha e fazia alguma atividade lúdica, terapêutica, é, relaxante. Aí a gente pode definir de várias maneiras esse tocar a harpa, né? Dá até para fazer associações aí com musicoterapia, com a influência de estímulos externos no nosso bem-estar emocional. Mas vejam que alguém vinha de fora, fazia uma intervenção e ajudava essa pessoa, né, Saul, a não se sentir tão mal, né? E o espírito, o que era denominado como espírito mal, se afastava dele, ou seja, o comportamento negativo, o sentimento negativo, aquele embotamento afetivo, a pessoa que ficava muito introspectiva, tristonha, angustiada, ou às vezes irritadiça, ela se sentia um pouco mais calma a partir da intervenção. Então é importante a gente ver que desde lá dos tempos bíblicos e mesmo antes disso, se nós voltarmos, né, na Antiguidade Clássica, nós vamos encontrar relatos durante toda a história de pessoas que não estavam bem emocionalmente e que, de alguma maneira, receberam alguma intervenção externa, receberam ajuda de alguma maneira, né, e conseguiram sair daquele estado de mal-estar. Então aí, nós trazemos aqui, trouxemos, né, alguns conceitos de saúde mental que podem ajudar a gente a entender melhor o que seria isso e como cuidar, né? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doenças ou enfermidade. Então, às vezes a gente pensa, né, eu tô saudável, eu não tenho nada. Mas a gente precisa ter bem-estar físico, mental, social. Só que quem é, né? Qual de vocês, coloquem aí nos comentários, qual de vocês está num completo bem-estar físico, mental e social, né? Praticamente ninguém, ninguém de nós aqui se encontra num estado de completo bem-estar. Sempre que nós estamos num jogo de equilíbrio de forças, sempre que uma dessas esferas fica pior, a gente vai tentando compensar com as outras. Então, o trabalho do cuidado com a saúde mental não é alcançar o que foi descrito aqui como completo bem-estar, mas sim a gente atingir um equilíbrio entre uma situação em que eu consiga sentir mais vantagens do que desvantagens, mais qualidades do que defeitos, ou que eu consiga sentir que o meu potencial, tanto físico, quanto mental, quanto social, me dá a possibilidade de lidar com as partes negativas, com os pontos fracos dessas esferas da convivência humana, tá? Aí outro conceito aqui que eu trouxe, né? Isso a gente vai fazendo uma coletânea do que circula aí, né? E vamos trazendo para discutir, até para desmistificar alguns desses conceitos. Saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais ou deficiências. Correto. Realmente, não basta eu falar, eu não tenho nenhum transtorno, eu não tenho nenhuma doença, então eu tenho saúde mental. Até porque nós sabemos que mesmo que alguém que tenha algum nível de algum adoecimento psíquico, mas que está sob controle, que está em tratamento, que se cuida, que pratica atividade física, que faz um relaxamento, que tem lazer, que tem contatos sociais, a gente pode sim falar que essa pessoa tem alguma questão ali emocional, né, no campo das patologias que precisa ser cuidada, porém, ela está conseguindo manter o seu estado de saúde mental. Então, a gente pode conciliar sim, mesmo em situações que eu tenho algum nível de adoecimento, eu manter um estilo de vida que me proporcione saúde mental. E é importante enxergar isso.
Aí a gente trouxe aqui o conceito da OMS para a saúde mental, que é um conceito que tenta fazer isso que nós estamos discutindo aqui desde o começo, né? Ele tenta fazer essa unificação de conceitos, né? De quesitos para chegar num consenso do que poderia ser a saúde mental. Então vamos lá. Para a OMS, a saúde mental trata-se de um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas próprias habilidades. Então, olha, eu tenho que conseguir colocar o que eu sei fazer em prática, eu não posso ficar parado e eu não posso estar excluído. Ele pode lidar com as tensões normais da vida, isso é muito importante. A nossa vida é cheia de altos e baixos, de acertos e erros, de situações mais estressantes, situações tranquilizantes. Então, assim, uma tensão normal da vida, o que que seria? Ah, de repente eu pegar um trânsito um pouquinho mais pesado na hora de sair do trabalho, às vezes é um filho que está dando uma birra em algum momento, ou é um colega de trabalho que amanheceu meio irritado e está meio chatinho hoje, né? Ou é o chefe que está um pouco bravo, mas desde que aquilo não seja uma situação que violente a nossa saúde, né? O nosso bem-estar psicológico. Às vezes isso até vai deixar a gente um pouquinho irritado, um pouquinho triste, um pouquinho chateado, mas nada que a gente não consiga lidar com um pouquinho de tranquilidade, com um pouquinho de raciocínio, de ponderação. Então, essa questão de poder lidar com as tensões normais da vida faz parte da saúde mental. Só que aí, vamos lá, o que, que não é uma tensão normal da vida? É eu sofri um assalto no semáforo, por exemplo. Estou lá com o meu carro e tal, de repente vem uma pessoa ali numa moto e aponta uma arma para mim, rouba minha bolsa. Isso não é uma tensão normal da vida. Então, se eu de repente fiquei muito abalada emocionalmente, tô chorosa, já tem uns 2 ou 3 dias, tô meio assustada de pegar o carro de novo, né? Vou precisar de um tempinho para me recompor. Ok, não é por conta de eu estar nesse estado que eu vou falar que eu não tenho mais saúde mental. Porque, na verdade, essa tensão que eu passei não é uma tensão normal da vida. Eu estou lidando com uma tensão extraordinária, né? Numa situação incomum, né? Que não é rotineira. Então, nada mais justo do que eu precisar de um tempo maior para me recompor e para desenvolver recursos internos e externos para lidar com futuras situações dessa mesma natureza. Então, é importante a gente diferenciar, né, o que seria uma tensão normal da vida do que é uma tensão extra. Além disso, saúde mental é poder trabalhar de forma produtiva e ser capaz de fazer contribuições para a sua comunidade. Ou seja, eu estou desempregado, então eu não tenho saúde mental? Não necessariamente. É claro que a gente sabe que a situação do desemprego, principalmente na atual conjuntura, né? Muitos desempregados, muitas pessoas em situação de pobreza, em situação de necessidade, de carência mesmo de recursos, e isso compromete a saúde mental. Mas, se eu estou conseguindo minimamente exercer algum tipo de habilidade que eu tenho, né? Eu estou desempregada, eu vou fazer brigadeiro para vender por um tempo, até eu conseguir um emprego fixo no mercado formal de trabalho. Se eu estou conseguindo fazer essa atividade, é sinal que eu tenho flexibilidade mental, é sinal que eu tenho saúde mental. O mesmo que eu não esteja, mas que eu esteja conseguindo ajudar alguém, que nem aqui está colocando, fazer contribuições com a comunidade. Eu posso até estar com dificuldade na questão profissional, mas, por exemplo, se eu sou simpática com a minha vizinhança, se a minha vizinha ali de baixo fez uma cirurgia, nada me impede de ir ali e falar, olha, eu tô com tempo livre por enquanto, eu ainda não achei um trabalho, que está precisando de uma ajuda, quer que eu passe a tarde hoje com você, quer que eu, né, posso contribuir de alguma forma. É questão de eu ter pessoas ao meu entorno que se preocupam comigo e que gostam de mim. Isso tudo é saúde mental. Foi feita uma pesquisa que várias vezes as pessoas ficam com um sonho, né, de, quando eu me aposentar, quando eu juntar um determinado dinheiro, eu quero morar na praia, eu quero me mudar para o exterior, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E, na verdade, as pessoas ficam correndo atrás daquele sonho gigantesco e deixam de viver as pequenas felicidades da vida, os pequenos estímulos, as pequenas satisfações que podem acontecer no seu dia a dia e que vão contribuir positivamente para a sua saúde mental.
os cientistas chamam, né, de micro-relações, né? Porque a gente tem que ter as nossas macro-relações, né? Aquelas relações mais intensas e mais profundas, tipo uma relação parental, uma relação ali com marital, né? Com a parceria, com os filhos, com os pais, com os avós. Então, tem essas relações que são muito fortes, né? Nos nossos vínculos. Mas tem as micro-relações. O que, que é isso? É eu chegar na padaria da esquina da minha casa e a mocinha do balcão saber o meu nome, ou ela saber, por exemplo, que todas as vezes eu peço café com açúcar ou café com adoçante, é eu ligar na pizzaria que é na rua de baixo da minha casa e a pessoa falar assim, ah, é a pizza de sempre, né? Oh, é você, tudo bem? Né? Tá vendo? É o jornaleiro, né? Que quase não existe mais, mas a pessoa ali que vende alguma coisa, um ambulante, às vezes que sempre passa, e fala: Oh, chegou aquela coisa que você estava esperando, chegou aquele produto que você tanto gosta. Entende? É você se sentir acolhido, pertencente à comunidade em que você está. Essas micro-relações são tão importantes quanto as macro-relações. Até porque, às vezes, nós sabemos, né, hoje em dia tem muitos estudos nesse sentido, mostrando, falando sobre relações tóxicas, sobre parentesco, né, que a gente às vezes idealiza as relações de parentesco como relações muito perfeitas e muito saudáveis, e que, na verdade, esses relacionamentos podem ser prejudiciais para a nossa saúde mental, porque são relações de dominação e de submissão, ou então são relações realmente muito narcísicas, marcadas por um egoísmo muito grande, ou por situações mesmo de abuso físico ou psicológico. Então, assim, mesmo aquela pessoa que está distanciada da família, ou que não é casado, ou que não tem filhos, né, que está longe dos parentes ou dos amigos mais próximos. Vamos imaginar, você mudou de cidade porque você passou num concurso, então vai trabalhar em outro local que você não tem nenhum contato de referência. São as micro-relações que você vai construir nesse local que vão te sustentar até que você construa uma rede de apoio mais sólida para poder dar prosseguimento na sua vida. Então, isso é elemento fundamental para a manutenção de qualidade de vida e, consequentemente, de saúde mental. Tá? Então, entendido o conceito da OMS de saúde mental, vamos passar para essa questão aqui que é tão fundamental, né? Não há educação onde não há psicoeducações, né? Psicoeducação. Ações, orientações e reflexões a respeito das condições e características emocionais dos seres humanos mudam e salvam vidas, né? Eu vou voltar lá naquela perguntinha que eu fiz no início da nossa conversa de hoje. Quais de vocês, né? Quantos de vocês? Vou ler os comentários aqui embaixo. Quantos de vocês que realmente tiveram um momento na vida em que alguém, ou uma professora da escola, ou pai ou mãe, um parente, um amigo, sentou e falou: Olha, deixa eu te explicar o que é amor, o que é tristeza, o que é frustração, o que é angústia, o que é ansiedade, né? Enfim, nos ajudou a explicar as características das emoções que a gente vive e como lidar com essas emoções. Como que eu vou conduzir, então, essa situação estressante que eu estou passando? Como que eu vou lidar, por exemplo, com um chefe que é explosivo e que, dependendo do que eu apresento para ele de resultados, ele grita comigo, ele briga comigo? Como que eu vou me posicionar diante de um esposo ou de uma esposa que às vezes na hora que está com muita raiva me avança e quer me bater, né? Quer brigar comigo, é, usando força física, ou como que eu lido com aquela colega minha que me diminui emocionalmente, que pratica bullying comigo, ou que sempre lida comigo como se eu tivesse que elogiá-la o tempo inteiro de uma forma muito narcísica. Entende? Isso é uma coisa que precisava acontecer desde a infância, desde que a criança aprendeu ali as primeiras palavras, os primeiros gestos, que
a gente está dando para ela os primeiros conceitos de vida, é importante que a gente comece a fazer a psicoeducação, que é falar das emoções, é falar de sentimentos, explicar, conceituar, definir, e isso pode acontecer também no ambiente escolar. No futuro, pode acontecer no ambiente de trabalho. Nada impede que a equipe se reúna uma vez a cada temporada ali, que vai ser de 15 dias, ou de um mês, ou de bimestre, ou de semestre, né? Para discutir a relação, como que estão os relacionamentos, como que está a interação, como que está a cumplicidade desse pessoal, como que elas estão entendendo, quem está passando por algum problema, será que a equipe pode ajudar de alguma forma? Entende? O trabalho com a saúde mental, ele precisa estar permeando todas as esferas da nossa vida, né? Vamos pensar na esfera religiosa, né? Independente de qual seja a religião de vocês, lá ou no centro espírita, ou no templo cristão, ou na igreja católica, enfim, qualquer que seja a religião de vocês, ali se constrói uma rede de apoio. E ali, muitas vezes, vocês não encontram pessoas que estão disponíveis para ouvir vocês, para aconselhar vocês. Isso é trabalho de psicoeducação e de saúde mental, desde que esse trabalho não seja voltado para crítica, para julgamento, para apontar dedo, para promover castigo, punição, porque o trabalho de saúde mental e de psicoeducação é um trabalho de orientação, é um trabalho de desenvolvimento de recursos, não é para a pessoa ficar espiando culpa. Então, se eu vou até o meu ambiente religioso, por exemplo, explico um problema que eu estou passando, e se apontam o dedo para mim, se me excluem, se me julgam, se me dão uma punição muito severa, e que não vem, pelo menos, acompanhada de alguma explicação, então isso não é psicoeducação e não é promoção de saúde mental. Agora, se as pessoas me ouvem, se me explicam onde foi que eu errei, se me ajudam a pensar em alternativas para agir em futuras ocasiões, né, que aconteçam semelhantes a essa, me ajudam formas mais adaptativas de agir nessa situação, se me explicam o que é que eu estou sentindo e me ajudam a lidar com esse sentimento, me dão suporte, isso é promoção de saúde mental. E é para esse tipo de ambiente que a gente precisa realmente se direcionar. Porque ambientes muito punitivos, com muito julgamento, com muita crítica, com muito narcisismo, né? Pessoas que só pensam em si mesmas, que não consideram o afeto do outro, isso a gente já está cheio, né? O mundo está cheio e a gente já tem o suficiente para nos fazer mal nesse sentido. Então, aqui o pedido é para que a gente procure esses lugares e que para que nós sejamos reprodutores desse conhecimento e dessas bolhas de cuidado emocional, sabe? Para que as pessoas saibam, por exemplo, que eu sou um ouvido disposto a ouvir o problema do outro e que eu vou tentar contribuir da melhor maneira possível para ajudar o outro a lidar com a dificuldade que ele está me relatando, que eu não vou ouvir ele só para depois falar que o meu problema é maior do que o dele. Falar assim, ah, fulano, mas isso aí que você passou, eu passei muito pior, porque aí eu vou estar tendo uma atitude narcísica. Eu vou diminuir o sofrimento do outro para poder falar que o meu é maior, que eu sofri mais, ou então que eu resolvi um problema semelhante de uma maneira muito melhor do que o que ele fez. Então, assim, quando a gente fala de acolhimento, é para eu colocar, às vezes, tem um ditado que diz, né? Coloco a minha dor no bolso para ajudar o outro a carregar a dele. É claro que eu não vou ficar nesse movimento de me colocar sempre à disposição do outro em detrimento da minha própria situação, né? Primeiro eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que estar saudável para poder ter condições de cuidar do outro. Mas tem alguns momentos que o outro precisa é de cola, é de acolhimento, é de suporte. Ele não precisa de mais um dedo apontado para ele falando, nossa, você poderia ter feito melhor, né? Você poderia ter sido mais criativo, ou você poderia não ter explodido, você poderia não ter brigado ou gritado, né? A pessoa, quando vem pedir ajuda, ela sabe que ela cometeu um erro, e se ela não sabe, mas está pedindo ajuda, ela tem noção que tem algo ali que precisa mudar nesse cenário. Então, a gente precisa ter essa consciência de que,
quando a pessoa vem procurar ajuda, ela já deu o primeiro passo no sentido da melhora e que a gente precisa auxiliar nessa caminhada, estimular essa caminhada e não criticar e problematizar mais ainda uma situação que já é difícil. Porque aqui, né, nós temos que entender que quem cuida da mente, né, até lema da campanha Janeiro Branco, quem cuida da mente cuida da vida. Por quê? Como eu estava dizendo, quem pede ajuda já está no primeiro passo. Eu preciso repensar as minhas emoções, repensar a forma como eu me coloco no mundo, repensar qual que é a importância do que eu faço para mim e para as outras pessoas. E aí, quando eu encontro esses porquês, essas explicações, eu estou cuidando da minha vida, eu estou promovendo qualidade de vida para mim e para quem convive comigo. Então, assim, o propósito, né, a proposta da campanha Janeiro Branco é justamente a gente cuidar da mente das pessoas, para que a vida seja cuidada também e seja promovida de uma maneira cada vez melhor. Vamos ver aqui algumas formas de promoção de saúde mental e emocional, né? Para ajudar vocês mesmo a se posicionarem, a se encontrarem nesse contexto, né? Então, encontrar novas formas de lidar com os problemas, explorar e criar alternativas de solução que possam existir na sua vida, que nesse momento não estejam facilmente visíveis, porque às vezes a solução está diante do nosso nariz, né? Como diz o povo. Mas a gente não está conseguindo ver. E é para isso que existe a rede de apoio, porque vai chegar aquela pessoa que está de fora, que não está tão emocionalmente envolvida na situação e vai poder olhar e falar: Fulano, você já pensou em fazer isso? E se você pensasse daquele outro jeito? O que, que você já tentou? Vamos tentar observar o que, que você já tentou e vamos ver o que, que dá para aprimorar no que você já tentou, né? Além disso, desenvolver competências de confronto e evolução e resolução de problemas, né? Porque muitas vezes algo que a gente observa muito é que as pessoas não sabem como confrontar situações ameaçadoras, problemáticas, complicadas e não sabem encontrar solução. Elas pegam a primeira alternativa que lhes vem à mente. E eu sempre falo para os meus pacientes no consultório, e é uma brincadeira séria que eu trago aqui para vocês, que a vida é como se fosse um jogo de baralho, né? Você pode simplesmente pegar uma carta aleatória e falar, essa é a saída que eu vou usar, ou você pode olhar as cartas e fazer melhores escolhas. O problema é que, como nós não somos ensinados a pensar em termos de saúde mental, em solução de problemas, a gente fica com pouca carta disponível. Então, mesmo que eu me disponha a olhar as cartas, eu tenho duas ou três alternativas. Conforme eu me proponho a pensar sobre as minhas emoções, eu me proponho a participar da vida das pessoas, a participar da minha comunidade, eu estou ampliando o número de cartas do meu baralho. Então, quando eu chegar numa situação problemática, eu vou poder abrir aquele baralho na mesa e falar: nossa, olha quantas alternativas de solução de problemas eu tenho. E aí eu tenho condição de analisar cada uma dessas alternativas e fazer a melhor escolha possível para aquele momento. Que é esse o treino de habilidades sociais que a gente faz no processo terapêutico. É ampliar o baralho dos pacientes para que eles saibam que eles têm um número maior de cartas do que eles imaginavam e que eles podem escolher uma quantidade maior de soluções ou uma qualidade melhor da solução para cada situação que eles passam. Vamos voltar aqui. Outras formas de promoção de saúde mental e emocional que a gente pode citar, né, para a gente caminhar para o encerramento dessa conversa hoje. Desenvolver formas eficazes e adaptativas de comunicar os seus problemas aos outros. Isso aqui é uma questão muito séria. Nós não sabemos conversar. Um dos grandes problemas da maioria dos pacientes que eu recebo no meu consultório e das pessoas quando eu dou palestras e faço rodas de conversa, quando a gente faz treinamento, enfim, em qualquer interação social, o que nós percebemos que é uma das maiores dificuldades é a capacidade de comunicação e principalmente de comunicação de assuntos difíceis ou problemáticos. Normalmente, ou a gente guarda
e fica parecendo uma panela de pressão, acumulando problema em cima de problema, até que chega uma hora que explode, e aí estoura das piores maneiras possíveis, estoura em forma de adoecimento físico, adoecimento mental, brigas, discussões, violência física ou psicológica, né? Então, assim, quanto mais a gente guarda, mais aquilo faz pressão dentro de nós. A partir do momento que eu aprendo a comunicar, mas comunicar não é gritar com as outras pessoas, não é xingar as outras pessoas. Ah, mas eu tô nervoso, eu tô no meu direito de comunicar. Não é bem assim. Comunicar é eu saber, por exemplo, se eu tive um dia difícil no trabalho e eu chego em casa, é eu saber chegar para o meu esposo, para minha filha e falar: olha, hoje meu dia foi pesado, pega leve comigo, eu não tô legal, eu tô precisando respirar um pouquinho, né? Eu tô precisando de um tempo para mim. Entende? Isso é uma habilidade de comunicação. É eu saber mostrar para as pessoas quando eu estou bem, quando eu estou mal e sinalizar para elas quando elas podem se aproximar ou quando eu estou precisando de um tempo para mim. Ou, por exemplo, eu posso falar: olha, eu tive um dia difícil no trabalho, queria conversar. Vocês conseguem me escutar? Eu queria contar o problema que eu passei hoje. De repente, vocês conseguem me ajudar a pensar numa solução para eu agir amanhã quando eu voltar para o trabalho. É uma outra alternativa também. Viu como é uma forma assertiva de se relacionar e é uma forma que cria um fortalecimento do vínculo com essas pessoas e ao mesmo tempo me ajuda a acrescentar cartinhas no meu baralho das emoções, né? No meu baralho dos sentimentos, das soluções de problemas. Então é importante que a gente entenda isso. Outro ponto, promover o seu sentimento de controle e eficácia pessoal. Porque também, se eu preciso, todas as vezes, de conversar com pessoas, se eu preciso o tempo todo estar dependendo de que outras pessoas resolvam as coisas para mim, eu diminuo o meu sentimento de eficácia pessoal. Aí são gerados sentimentos de insegurança, eu não tenho tanta confiança no meu potencial, e isso compromete o meu bom desempenho nas minhas funções, porque tudo que eu fizer, eu vou ficar com um julgamento muito severo, eu vou ficar achando que eu preciso do aval de outras pessoas, da aprovação de outras pessoas, para garantir que eu me sinta bem com aquilo que eu estou fazendo. Então, é importante que eu desenvolva autoconhecimento suficiente para saber quando eu estou fazendo algo legal e para ter noção de quando eu não estou fazendo algo tão legal assim, mesmo que eu não saiba como fazer diferente, é importante que eu aprenda a ter pelo menos a noção de quando que eu estou tendo um comportamento positivo ou negativo e que eu saiba pedir ajuda, tá? Desenvolver estratégias de relacionamento que o possam transformar, desculpem, relaxamento, né? Que possam transformar no seu dia a dia e em situações de crise. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está em crise, né? Ou em casa, ou no trabalho, ou no trânsito, enfim, qualquer situação, a gente vai ter problemas, né? Vai ter situações que vão nos colocar em xeque, vão nos colocar contra a parede, e aí, o que que eu posso fazer? Às vezes, no estado de tensão, durante a crise, a gente não consegue pensar direito. E aí é quando cria esse sentimento de baixa eficácia pessoal e de dependência das outras pessoas. Ao passo que se eu aprender que eu posso pedir um tempo, que não está errado eu falar, me dá 5 minutinhos para eu pensar, eu não preciso responder todas as situações imediatamente quando elas se apresentam para mim. Eu posso pedir um tempo para pensar. Eu posso ir ali beber uma aguinha. Enquanto eu estou indo, eu respiro, eu me recomponho, eu penso em alternativas. Ou que seja, eu ligo para alguém e peço uma sugestão. Eu consulto a internet. Enfim, eu encontro saídas para resolver as situações e me sentir um pouco mais tranquilo, mais relaxado. A gente sempre indica atividades de mindfulness, né, que é consciência plena. Então, aprenda a estar no aqui e agora, porque muitas vezes a gente começa a entrar em pânico, né, começa a se assustar demais com as situações, quando a gente pensa demais no futuro e no passado, e fica, e se, vai acontecer tal coisa, posso me prejudicar de tal maneira. Quando eu volto a minha consciência para o presente, para o aqui e agora, para o estado do meu corpo, para o estado da minha mente, para o estado da situação que se apresenta, eu consigo me acalmar um pouco. Além disso, exercícios de relaxamento e de respiração são
extremamente valorosos. A gente até tem uma figurinha que eu sempre mando para os meus pacientes, que é inspira, conta até 5, expira, soltando o ar pela boca com sensação de relaxamento, de alívio, né? Esse pequeno exercício de respiração, ele ajuda a gente a relaxar a musculatura abdominal, ajuda a gente a liberar neurotransmissores bons do nosso cérebro, que vão ajudar a diminuir os níveis de cortisol e de todas as outras substâncias que nos deixam angustiadas, acelerados, e aí vão nos ajudar a ter mais clareza e pensar melhor. Além disso, outra sugestão muito boa é meditação e yoga, né? Que são atividades que vão nos colocar em contato com a gente, com o nosso sentimento, com o nosso corpo. Mas se você é daquele tipo que não consegue fazer essas coisas muito paradas, parte para uma atividade física. Vamos tentar uma atividade física que vai te ajudar a ter uma descarga de neurotransmissores bons e ao mesmo tempo você vai desabafar ali, né, naquele exercício. Às vezes vai fazer uma atividade bem puxada, vai descarregar toda a tensão que você acumulou durante o seu dia de trabalho ou durante aquela crise, aquele conflito. Então faz uma caminhada, faz uma corrida, faz um exercício de musculação junto ali com o seu treinador, faz um pilates, enfim, busque uma atividade física, um estilo de vida mais leve, mais saudável, para relaxar o seu corpo e a sua mente, que aí isso vai te trazer maiores possibilidades para lidar com as suas questões de saúde mental. E para finalizar, o que a gente traz é a questão de promover discussões e cenários futuros mais satisfatórios. Por quê? Como eu estava dizendo, a gente sempre fica no e se lá na frente vai acontecer tal coisa, eu vou acabar me prejudicando, fulano vai fazer tal coisa, ele vai brigar comigo. Vamos tentar fazer esse exercício de pensar em mais de uma possibilidade para situações, né? Que é como eu estava dizendo antes, vamos aumentar as nossas cartinhas do baralho. Porque se eu sempre penso na possibilidade mais catastrófica possível, eu vou ficar ansiosa. Porque eu não consigo ver outra forma. Então, assim, tá, pensei nessa que é muito ruim? Ok. Mas será que existe alguma possibilidade menos pesada do que essa? Menos dramática, menos catastrófica, menos negativa do que essa? Então, assim, se comprometam a sempre que passarem por alguma situação, pensar em mais de uma possibilidade de solução. Isso também promove saúde mental. E vamos lembrar uma coisa, gente: a felicidade não é algo grande que a gente vai encontrar lá no pote no final do arco-íris. A felicidade é feita dos pequenos momentos e de como que a gente lida com as pequenas situações no nosso dia a dia. Um dia feliz não é um dia em que eu ganhei na Mega Sena. É claro que ganhar na Mega Sena é muito bom, mas também é muito estressante, né? Como diria lá o super-herói, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, assim, um dia feliz e que não vai me trazer tanto peso e tanta responsabilidade é um dia em que eu saí de casa tranquila, que eu pratiquei uma atividade física, então meu corpo está ok. É um dia em que eu cumprimentei meu vizinho na hora que eu estava saindo, que eu sorri para o porteiro do prédio lá do meu trabalho, né? Que eu tentei ajudar o colega da mesa do lado lá no meu trabalho que estava com uma dificuldade no computador, né? O meu chefe estava estressado, eu falei, ô chefe, vamos ali, vamos beber uma aguinha, vamos ver se a gente consegue, se eu consigo te ajudar de alguma forma nesse problema aí que você está passando, né? É um dia em que eu consegui conversar com clareza e com tranquilidade quando eu cheguei em casa, que eu compartilhei experiências com a minha família, né, mais próxima. Então, assim, tá vendo? São situações em que realmente a gente participa do dia, e não só passa por ele cumprindo o protocolo. O grande problema da nossa sociedade, como eu disse, é que nós somos hoje a sociedade da informação. Nós temos um excesso de informação, um excesso de atividade, um excesso de tudo, mas a gente passa pela vida, a gente não saboreia cada um desses aspectos. E exatamente esse fato de saborear esses aspectos que vai garantir a nossa saúde mental. Tá? E para a gente encerrar aqui, né? Investir em saúde mental
é investir na construção de pessoas saudáveis e de pontes entre as pessoas. Vocês podem perceber que desde o início da minha fala aqui hoje, o que eu salientei, o que eu mais valorizei foi a construção de vínculos, um dos maiores fatores que promovem saúde mental. E esse é o recado que eu gostaria de deixar nesse terceiro Fórum Janeiro Branco, é a promoção de vínculos, né? Vamos construir vínculos saudáveis, vínculos fortes, duradouros, ou mesmo esses microvínculos que a gente constrói com a moça da padaria, com o porteiro do prédio, com a pessoa em situação de rua que costuma ficar ali perto da onde eu moro, da onde eu trabalho. Vamos construir microvínculos e megavínculos bem saudáveis, porque é isso que vai nos deixar felizes. O ser humano é um ser social e é dentro da sociedade que a gente vai melhorar, tá? O nosso capital cultural precisa ser melhor desenvolvido. Quanto mais a gente participa do jogo social, a gente conhece as regras do jogo e a gente contribui para a melhoria dessas regras do jogo, melhor fica o mundo para mim e para todo mundo que está em volta de mim. Esse é o recado que eu queria deixar aqui hoje. Olha, eu agradeço muitíssimo. Estamos dando por aberto esse terceiro Fórum Janeiro Branco. Sejam muito bem-vindos. Pensem sobre essas questões. Eu agradeço a presença de todos, agradeço os comentários. Estou vendo muita gente conhecida, muita gente querida que veio nos prestigiar. Espero que vocês aproveitem as atividades do dia. Daqui a pouco a gente vai ter plantão online, então quem quiser participar é só verificar no site do evento. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo o site do evento para vocês se inscreverem. As inscrições estão abertas até o final do dia de hoje. E aí vocês podem, quem tiver necessidade, receber o certificado. Mais tarde a gente tem plantão e às 18 horas a gente tem uma live super especial com o professor doutor em filosofia para falar de amor, né? Já que o nosso tema desse ano é a questão da vinculação, vamos falar de Platão, vamos falar de Grécia Antiga, vamos falar do banquete e das definições de amor, tá bom? Um abraço para todos, muito obrigada por tudo e até mais tarde. Eu espero todos vocês.